Olá, eu sou a Tami do Literatami e esse é o vídeo sobre o livro A Velocidade da Luz, do Javier Cercas. Quando se trata de contar histórias, tem menos valor o que é contado do que como contar. Considerando que o autor é um sujeito que organiza pela linguagem aquele mundo que ele se dispõe a narrar, é essencial que ele leve em consideração todas as possibilidades possíveis de fazer isso e que ele opte pela melhor maneira que há para narrar. Isso se aplica a todos os tipos, todas as categorias de arte que se propõem a transmitir uma mensagem, seja o cinema, a música, a fotografia, as artes plásticas, enfim. Mas aqui o que nos interessa, sobretudo, é a literatura. Pensar a literatura é pensar em modos possíveis de se contar histórias por meio das palavras, do verbo. Por que estou falando tudo isso? Porque é sobre essas e outras questões acerca do processo de escrever e de interpretar o mundo que A Velocidade da Luz, este romance espanhol, vai se sustentar. O livro tem como protagonista, narrador em primeira pessoa, um personagem sem nome, que vai evocar os seus anos de formação para narrar as consequências de um acaso sobre toda a vida dele. O livro começa com uma situação totalmente casual, aconteceu por acaso. Na década de 1980, ele está recém-formado e ele é um aspirante a escritor, ele pretende escrever. E por casualidade, ele é convidado a lecionar em uma universidade urbana nos Estados Unidos, lecionar espanhol. E até lá ele acaba conhecendo o esquisitão Rodney Falk, que vai ser o seu colega de trabalho, e não só, vai ser também a pessoa com quem ele vai dividir um cômodo. De início a gente sabe bem pouco sobre essa figura estranha de tapa-olho. Ele é descrito como um homem bastante reservado, excêntrico, como eu falei, ele usa um tapa-olho, ele é grandalhão, ele é desajeitado, ele é um admirador convicto do Hemingway e ex-combatente da Guerra do Vietnã. Ou seja, ele é de uma configuração, de uma personalidade totalmente repelente, mas que o Cercas vai conseguir transformar em alguém totalmente atraente, além de imprescindível ao percurso literário deste narrador que pretende se afirmar ou se firmar enquanto autor. Não são poucas as correspondências que existem entre esse narrador sem nome e o próprio Javier Cercas. Isso é algo que é sempre muito pontuado em todos os lugares em que se fala a respeito da velocidade da luz. E é claro que essas semelhanças devem ser levadas em conta enquanto parte de como o autor decidiu contar essa história, que o como é mais importante que tudo. Sim, isso deve ser levado em conta enquanto parte da forma de como o autor se dispôs a narrar isso, mas só. Pouco importa saber se aquilo que é narrado realmente aconteceu, uma vez que a própria narrativa aqui vai afirmar que a verdade é absurda e daí a necessidade de ficcionalizá-la. E nesse sentido de ficcionalizar a verdade absurda, dotar de sentido o que não tem sentido algum, o Rodney Falk vai despontar como um mestre, porque ele viveu o absurdo assim na mais alta potência quando ele estava lá na Guerra do Vietnã. Na página 105 dessa minha edição tem um trecho em que ele diz o seguinte a respeito da verdade: talvez ninguém a diga não por covardia, mas simplesmente porque soa falsa, absurda ou monstruosa. Porque ninguém que não saiba a verdade de antemão está em condições de aceitá-la. Porque ninguém que não tenha estado aqui vai aceitar o que aqui qualquer soldado raso sabe. Que as coisas que têm sentido não são verdade. São apenas pedaços de verdades, miragens. A verdade é sempre absurda. E o pior é que só quando você sabe disso, quando você aprende o que só se pode aprender aqui, quando você finalmente aceita a verdade, só então pode ser feliz. Então ele é um personagem que conhece bastante os absurdos da verdade e a necessidade que existe de ficcionalizá-la por conta da guerra. E sobre a guerra e todo esse período nebuloso da vida do personagem e do que ela imprimiu sobre a trajetória dele, a gente vai descobrir pouco a pouco, junto do narrador, mas o que desde o princípio a gente pode supor é que essa sua experiência no Vietnã foi um contribuinte fundamental para que ele se tornasse e consolidasse não só
como um leitor muito crítico, assim, da melhor qualidade. Ele é um personagem muito crítico, que analisa bastante as coisas com uma opinião bem embasada e bem forte, mas também contribuiu para sua capacidade de atribuir sentido a uma realidade completamente absurda. E essa faculdade de transformar a existência insensata em algo coerente é, segundo o próprio Falk, o que diferencia uma pessoa normal de um escritor, de alguém que conta histórias. E por isso, então, como ele tem essa faculdade, essa competência para isso, ele vai passar a atuar como um mentor primordial à carreira literária desse narrador sem nome e vai auxiliar ele a farejar as histórias e também a determinar o melhor modo de como contá-las. Aliás, esse trecho em que ele fala sobre como um autor está fadado a dotar de sentido o absurdo é um dos meus favoritos do livro. Ele diz assim: quero dizer que as pessoas normais padecem ou desfrutam a realidade, mas não podem fazer nada com ela, enquanto o escritor pode sim, porque a sua profissão consiste em dotar a realidade de sentido, mesmo que esse sentido seja ilusório. Ou seja, ele pode dotá-la de beleza, e essa beleza ou esse sentido são seu escudo. Por isso eu digo que o escritor é um maluco que tem a obrigação ou o duvidoso privilégio de ver a realidade. E por isso, quando o escritor para de escrever, acaba se matando, porque não conseguiu se livrar do vício de ver a realidade, mas já não tem aquele escudo para se proteger dela. Aqui ele usa como exemplo o Hemingway, né, de quem ele é muito fã. E bom, vai ser em cima dessas aptidões literárias dos dois que eles vão sustentar uma amizade e conforme o tempo passa, ele e o narrador se aproximam e se afastam muitas vezes. O protagonista então começa a escrever e publica uma obra que lhe garante assim, um sucesso absurdo e muito reconhecimento, só que mesmo depois disso as barbaridades vividas por esse seu amigo misterioso continuam a perturbá-lo, meio que pedindo por uma ressignificação que as concedesse algum senso. Isso acontece principalmente depois que ele tem acesso às cartas que o Falk escreveu ao pai dele no período em que ele estava na guerra. E eu não vou falar como isso se deu, eu acho que é interessante a gente descobrir, mas é especialmente depois disso que ele cria uma espécie de obsessão por essa história absurda que ele quer dotar de sentido de todas as maneiras. O mais interessante é que a velocidade da luz acaba sendo, então, o romance que o narrador escreve na tentativa de contar a história do Rodney, de dotá-lo de sentido. Como eu disse, né, o mais importante aqui nesse livro é ter em mente que o como importa mais do que o que, e por isso é legal a gente ter em mente como o Cercas organizou essa narrativa, ou como o seu personagem organizou essa narrativa. Ela é dividida em 4 partes. A primeira delas é Todos os Caminhos, o título dela é Todos os Caminhos, e vai narrar o encontro dos dois, o desconforto inicial, né, entre eles, e o despontamento, o nascimento da gradual afinidade que vai os conectar, né? Vai conectar esses dois. Além, lógico, de reproduzir todas essas dicas que o Falk oferece ao narrador em relação aos caminhos possíveis a seguir quando se escreve. Já a parte seguinte, que é Listras e Estrelas, o título, vai trazer todo o trabalho de pesquisa que o narrador faz, que vai fazer com que ele acesse o Rodney por outras vias, digamos assim. Ou pelo que os outros têm a dizer sobre ele, ou pelo que ele mesmo escreveu. Ou seja, pelo seu modo de ordenar o real, porque quando ele escreve, ele está ordenando o real no período da guerra, como eu falei, as cartas que ele escreveu para o pai. Porta de Pedra, que é a terceira parte, é a seção do livro mais centrada no narrador e ao mesmo tempo que mais vai aproximar ele do Falk, porque vai relatar o período em que o protagonista experimenta uma solidão inédita para ele, que vai potencializar sua identidade e vai deixar claras as semelhanças que o unem ao Rodney, que também é um personagem extremamente solitário. Então é fascinante, assim, realmente fascinante perceber os movimentos paradoxais que encaminham o narrador a esse isolamento quase insuportável. Porque o que acontece? O êxito que ele obtém como escritor vai mudar a sua forma de se relacionar com o outro, de enxergar o mundo e de interagir com ele. E isso vai impedir de imbuir a sua existência de sentido, de qualquer sentido que justifique o seu papel de escritor.
E em outras palavras, então, o seu sucesso acaba sendo a causa do seu fracasso como autor e como ser humano. E nesse movimento ele acaba sendo transfigurado em anti-herói, assim como aconteceu com Rodney quando ele voltou da Guerra do Vietnã e para os Estados Unidos, né? E foi assim totalmente visto de maneira bem estranha pelos seus compatriotas. A gente sabe um pouco, né, do que aconteceu na Guerra do Vietnã, mas ele foi até lá em nome da pátria e quando ele volta ele é totalmente rechaçado, né, porque por causa dessa guerra que foi uma fraude e tal. Então os dois ali se aproximam enquanto anti-heróis. Eu diria que a compreensão maior dessa dinâmica entre os dois personagens vai se solidificar na parte final do livro, que é a Álgebra dos Mortos, que nesse fragmento o narrador, enfim, entende não apenas o Rodney, mas também encontra o jeito certo de contar a história dele. A história que ele precisava, voltando a ver a realidade como um verdadeiro escritor, ao solucionar esse dilema que era transformar ou não e como a história do Rodney, esse absurdo que foi, em literatura. Olhá-la como um contador de histórias de fato, ou dotá-la de sentido, já que a gente, para usar assim, a expressão que o próprio Rodney usa. Com a qual, aliás, eu concordo muito e gostei demais assim dessa ideia de um escritor como alguém que dota a realidade de sentido através da linguagem. E em relação ao título, é muito bacana porque em determinados momentos do livro, basta um curto episódio que ocorra na velocidade da luz mesmo, assim, muito rápido, para que uma informação crucial à narrativa seja compreendida pelo narrador, revelada para ele. E para nós também, enquanto leitores da sua narrativa. É o caso, por exemplo, do momento em que ele encontra o Rodney, assim, de surpresa, em um parque de diversões, assim, um parquinho de praça, na verdade, e ele tá vendo as crianças, ele tá olhando muito triste para as crianças brincando nesse parque. E aquele momento, assim, tão rápido, tão fugaz, é o suficiente para mostrar para ele como o Rodney é uma pessoa infeliz, que está agora observando a esperança, a alegria das crianças, depois de ter presenciado todas as sequelas do desespero e da morte pela guerra. Então a guerra, nesse momento tão rápido assim que acontece na velocidade da luz, é que vai ficar claro pro narrador e pra gente que a guerra é uma idiosincrasia do folk. Ela é um traço constituinte e inegável do personagem, que vai acompanhar ele como um vírus do qual ele não consegue se livrar, mesclando-se a sua vida de maneira assim irrevogável. Um dos trechos de carta que ele escreveu pro pai dele é bastante tocante, que diz o seguinte: porque aqui estamos todos loucos e sozinhos, e sem nenhuma possibilidade de avançar ou de retroceder, de perder ou ganhar, como se girássemos sem parar em torno de um círculo invisível traçado no fundo de um poço vazio, onde o sol nunca chega. Escrevo no escuro. Não tenho medo, mas às vezes me assusta pensar que estou prestes a saber quem sou, que atrás de qualquer curva de uma estrada qualquer, vou ver surgir um soldado que sou eu. Então essa mistura assim da vida e da guerra é o que transforma o folk em alguém. Isso faz parte dele totalmente. E por outro lado, a guerra também faz do Rodney um narrador, na medida em que vai obrigá-lo a dotar de sentido esse horror que ele experimenta, primeiro através das cartas que ele escrevia para os seus pais, ou seja, ele tinha que organizar o mundo, dotar o mundo de sentido pela escrita, quando ele mandava as cartas, descrevendo aquele dia a dia, e depois quando ele finalmente decide contar para o protagonista, para o narrador, qual foi a verdadeira atrocidade que mudou sua vida para sempre lá no Vietnã. Claro que eu não vou falar para vocês o que acontece, mas é realmente bem marcante, assim. Então, apenas quando ele resolve assumir o papel de locutor da própria história, é que ela pode ser apropriada por outros, no caso pelo Rodney, que vai escrever, ou pelos outros que vão lê-la, que somos nós. Tornando-a cada vez mais rica em sentidos, nós vamos depositando nossos próprios sentidos a essa história, cada leitor vai ser um pouco de autor também. Então, se a gente considerar somente a narrativa ficcional da Velocidade da Luz, eu diria que o Rodney é o verdadeiro autor do livro, que vai ganhando forma conforme nós o lemos.
Aliás, o narrador já havia notado que em relação ao romance sobre a vida do Falk que ele pretendia escrever, o próprio Falk, que está aqui na página 162, ele já percebeu que o próprio Falk o tempo inteiro já cifrava uma espécie de manual de instruções sobre como escrevê-lo, ou pelo menos sobre como não escrevê-lo, como se desde que nos conhecíamos, Rodney sempre estivesse me adestrando de forma subreptícia para que um dia eu contasse sua história. Ou seja, ele acaba sendo o verdadeiro autor do livro, mas se a gente pensar se a gente pensar fora dos limites do ficcional, apreendendo essa fusão entre a ficção e a realidade como um elemento constituinte, por isso importante enquanto traço narrativo, e não para ficar imaginando o que foi, o que aconteceu de verdade ou não, o aspecto apócrifo desse texto propõe outras questões, e por isso que esse livro é completamente apaixonante, porque, sobretudo quando a gente considera uma afirmação dos próprios personagens. Rodney uma vez disse: as histórias não existem. O que existe sim é quem as conta. Se você sabe quem conta a história, ela existe. Se você não sabe, não existe história. Não é por acaso que o narrador de A Velocidade da Luz não é nominado. Ou seja, a gente não sabe quem está contando essa história. Assim como também não é acidental que esse trecho esteja aqui. Se a gente avalia essas duas escolhas do Cercas no processo de pensar como o livro vai se estruturar, como a história vai ser contada, seguramente ele pretendia atingir algum efeito que se torna assim um grande pulo do gato desse livro. Se a gente não sabe quem é o narrador do livro, ou se a sua figura se funde tanto a do escritor Javier Cercas, ao ponto da gente não conseguir distingui-las, e se uma história não existe sem que se saiba quem a conta, a narrativa da Velocidade da Luz está completamente invalidada, não é mais uma história. Exceto se ela for uma narrativa que ainda não terminou, em andamento, que provoque o efeito de infinito, de obra inacabada ou de obra sem final, que talvez termine de forma tão ágil quanto a luz, revelando, assim nesse momento, todas as suas extremidades e revelando quem as une. Desse modo, eu diria que tanto o protagonista, quanto o autor, quanto o leitor vão acompanhar em tempo real a elaboração do livro que o narrador está escrevendo. A obra ganha forma sob os nossos olhos e com isso o Cercas vai demonstrar e ensinar que o como é de fato a etapa mais importante da construção de uma história. Ou seja, esse livro é a um só tempo um romance e um estudo do romance. Ele é um livro complexo, repleto de camadas e nuances que vão se alternando como foco, mesmo sobre um fundo que não muda. E pra mim, assim, lê-lo foi como ter a sensação de estar desembalando um embrulho dentro do outro e que no final ali a gente encontra um presente super precioso. E acima de tudo, assim, o que me deixou mais apaixonada por esse livro, acho que vocês já perceberam que eu amei demais, entrou para os meus favoritos da vida, é que ele se trata de um livro, e isso a gente talvez demore um pouco para perceber, sobre sobrevivência, sobre resistir através da escrita. É uma defesa de que sem a literatura não há mundo possível. Então foi muito difícil falar sobre esse livro, mas eu fiquei completamente apaixonada. Eu ainda não tinha lido nada do Javier Cercas e ele me ganhou completamente, já quero ler tudo desse autor. Essa edição foi publicada pela Tag Livros em parceria com a Globo Biblioteca Azul. Tá linda demais, a tradução é do Sérgio Molina, tem um pós-fácil do Cascosa, que foi quem indicou essa obra. Vou deixar embaixo o link da tag, um código, porque se você se inscrever na tag com esse código, você ganha um negocinho lá, eu também, enfim, vou deixar embaixo. O que interessa é leiam Javier Cercas, leiam esse livro que é absolutamente primoroso. Nossa, que delícia de livro, eu devorei, assim, fazia tempo que eu não me envolvia tanto com uma história como aconteceu aqui. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu escrevi um texto bem grandinho também lá pro blog. Vou deixar aí, não sei se vocês leem, mas enfim, eu gosto de escrever também. Inscreva-se no canal se você for novo por aqui. Comenta aí embaixo, por favor, o que você achou desse livro. Se você já leu outras coisas do Javier, eu sei que tem os Soldados de Salamina, acho que é assim, que foi o que garantiu sucesso pra ele, né? Eu tô louca pra ler. Mas enfim, é isso. Curta o vídeo se gostou, inscreva-se no canal, acompanhe também nas outras redes sociais e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!